Boa noite, gente querida da Segurança do Trabalho. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, dia importante na história desse mundo, e a gente, do Sintesp, vai estar tendo o prazer, a honra e a alegria de receber essas 4 figuras, mulheres que estão envolvidas com a segurança do trabalho, que vão contar um pouquinho para a gente hoje da caminhada delas. Antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Mirdes, sou diretora do Sintesp, fazendo parte da gestão dentro da diretoria da diversidade. Então, para a gente começar, eu quero apresentar, e vou por ordem alfabética, para não ter nenhum erro, Angelita Maria da Silva, nossa garota aqui. Depois a gente tem a Sandra Viana dos Santos e a Tabata Guimarães de Assis. Começar pela Angelita. Angelita, diz para a gente aí, qual é a sua área de trabalho e há quanto tempo na segurança, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Angelita, como a Mirdes falou, sou técnico de segurança do trabalho há 8 anos. Eu atuo atualmente na área gráfica, voltada ao segmento das cervejarias e a parte de alimentos. Beleza. Por 8 anos, como eu falei. Beleza. Sandra, diz para nós aí, quanto tempo na segurança e que áreas, que segmento? Boa noite a todos. Eu estou na segurança do trabalho há 10 anos e hoje eu atuo no setor logístico. Legal. Não menos importante, por último, só por ordem alfabética, Tabata, diz para a gente aí. Eu trabalho na área de construção civil, atualmente construção de edifícios, no segmento da construção civil, e estou há 5 anos na área. Legal, pessoal. Vocês viram que a gente tem aí uma variedade de áreas de segmento. Alguns apaixonados por construção civil vão se encantar com as experiências da Tabata, com certeza. O pessoal que gosta de visual vai estar aí junto com a Angelita. E o grande foco da logística, vamos estar aí falando com a Sandra sobre isso. Antes de mais nada, eu quero dizer que é muito importante a participação de vocês no nosso bate-papo. Então, por favor, através do chat, manda pergunta, aquilo que vocês tiverem dentro do nosso escopo, aquilo que a gente estiver conversando, a gente vai estar respondendo para vocês, falando com vocês a respeito disso, beleza? Então, para começar, vou fazer uma pergunta que é para as 3, e aí a gente, pela ordem, vai estar respondendo. Como foi que você se encontrou com a segurança do trabalho? De que forma você começou a se interessar por esse assunto? Aí vamos, de novo pela ordem alfabética. Angelita, pode ser? Pode. Então, na realidade, eu sempre pensei em atuar na área de auxiliar outras pessoas, né? Eu pensei em seguir como policial a carreira, depois não deu certo, eu passei a ser vigilante, né? A parte de trabalho aí, voluntário em relação a eventos de segurança, enfim. E no desenrolar da minha carreira como vigilante, eu fiz um atendimento de primeiros socorros a um funcionário da empresa onde eu atuava como vigilante, uma empresa farmacêutica. E ele era o coordenador de segurança da empresa. E ele ficou surpreso. Né? Aí ele com a parte de segurança, aí mostrou a segurança. Angelita, está travando. E informou, travando, além disso. Pode falar. Além disso, eu já tive pessoas da família, né, que sofreram um acidente e fiquei pensando como eu poderia contribuir para que outras pessoas não viessem a sofrer danos, lesões, né? E também na parte operacional, que além de eu tenho uma carreira extensa aí em várias profissões, eu tive doença ocupacional, eu tenho as famosas LERTs e DORTs. E aí, onde veio, quando ele me apresentou a segurança do trabalho,
a oportunidade de juntar tudo isso, ajudando o próximo, prevenindo doenças e evitando acidentes. E foi onde eu me apaixonei pela área. É o que eu falo sempre. Na verdade, a gente não deve gostar só do que a gente faz, a gente deve amar para que a gente seja bem-sucedido. As dificuldades são bastantes. Principalmente a gente do sexo, o gênero feminino. É verdade. Sandra, por favor, Tudo. suas considerações, como é que foi esse encantamento? Bom, eu trabalhava na área da saúde, né, como técnica em enfermagem. Eu realmente sempre fui muito dedicada, muito, assim, atenciosa com o que eu faço. E aí me colocaram lá como citeira. E aí eu me tornei, eu fui vice-presidente da CIPA, né, fui votada, aí fui colocada como vice-presidente da CIPA, nem sabia o que era a CIPA. E aí, quando eu fui descobrir, fui fazer o curso, me apaixonei, falei, uau! Falei, tô me encontrando. E aí eu fui me aprofundando mais e mais e mais, conheci o técnico em segurança, falei para ele, eu preciso entender como é que é isso, estou gostando dessa área. E aí eu comecei a perceber que tinha muita coisa que tanto eu quanto as minhas amigas, a gente acabava fazendo errado no trabalho, e como técnica de enfermagem eu não podia consertar. Mas como técnica em segurança, eu podia. E aí eu falei, Deus, eu preciso estudar, eu quero estudar, eu quero essa profissão, eu quero me realizar. Aí me abre uma ETEC na rua de baixo da minha casa. Não tinha como não ir, né? Aí fui lá fazer uma prova, a prova da ETEC caiu tudo sobre primeiros socorros, eu trabalhava na enfermagem, e aí eu fiz a segurança do trabalho lá, em 2011, 2010, 2011, logo em seguida eu comecei a trabalhar, não demorou muito, e cada vez mais vivendo assim, apaixonadamente pela segurança do trabalho. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sou segurança do trabalho, eu sou a segurança do trabalho. Eu tenho que fazer a diferença onde eu chego, eu não chego lá para ser igual a todo mundo, não. Ou eu faço a diferença ou eu não fico. E é isso. Legal, Sandra, legal, bacana. Tabata, sua vez. Como você citou, né, Mides, eu sou apaixonada pela construção civil. Eu já trabalhava na construção civil, eu tenho como de 5 anos de técnica, mas na construção civil, no ramo, eu já estou entre 11 a 12 anos na área. Aí eu estava numa obra, né, aí eu tinha que passar por vários setores, projetos. Na época, eu parei na segurança do trabalho. Comecei a ajudar eles a EPI, ficha, comecei a gostar desse contato. Na época, eu fazia administração, já estava com 2 anos e meio de administração. O amor foi tanto pela segurança do trabalho, a faculdade era do lado, assim, do lado de onde eu trabalhava. Eu falei, não, vou fazer segurança do trabalho. Depois que eu tive esse contato na obra, abandonei a administração, faltando só 1 ano e meio para formar, falei, não, quero segurança do trabalho. Fui e estou no ramo até hoje, graças a Deus. Legal, gente. Vocês viram que a gente tem aí uma bagagem com bastante experiência, né? Aí eu pergunto para vocês, baseado em tudo isso que vocês hoje, né? Eu amo, sou apaixonada, estou há 10 anos, estou há 8, estou há 5. Como é que foi o acolhimento no primeiro trabalho como técnico de segurança? Como é que foi chegar na primeira empresa, no primeiro trabalho, você mulher, a gente não pode esquecer, principalmente hoje, você mulher chegar na empresa e ter que cuidar de toda a área que tinha lá a fama, vinha com a pecha, com a marca, de que era uma atividade exclusivamente masculina, e com o tempo a gente foi conseguindo quebrar isso, mas ainda tem, em alguns lugares, ainda tem algumas coisas que travam a gente como mulher nesse trabalho. Diz aí, vamos começar pela Tabata. No meu primeiro serviço como segurança do trabalho, foi meio complicado, porque é diferente quando você trabalha numa obra dentro do escritório, quando você vai lidar direto com os colaboradores.
é um mundo totalmente diferente. E já tem essa, além de mistificar que é um ambiente, querendo ou não, construção civil é totalmente masculino, hoje em dia, graças a Deus, deu uma quebrada, tem muitas mulheres atuando na área, mas no tempo que eu entrei não tinha. E eles têm uma certa resistência com você, mulher. Tem muitas pessoas já mais idosas que têm aquele pensamento: você tem idade para ser minha filha, você quer mandar em mim? Desse jeito. Ou, uma mulher numa obra não vai vingar, você quer lugar para homem. Então, quebrar essa ideia de que ali não é lugar para mulher, e também quebrar a ideia de que segurança do trabalho era uma coisa ruim para eles, porque a gente é muito complicado. No meu primeiro serviço, eu não vou mentir, me assustei. Eu já trabalhava na área da construção civil, só não tinha esse contato. Deu aquele susto, mas aí você, como eu falo, eu estou na construção civil, que é uma área de exatas, mas eu sou totalmente humanas, eu sou a parte de humanas lá dentro. Eu comecei com esse jeito de humanas, de cuidar de ser humano, de tentar entender, usar um pouco da psicologia também para tentar lidar. Hoje em dia é mais fácil, mas no início não era muito fácil, não. Ainda mais que eu era mais nova, não tinha aquele respeito. Essa menina aí, como muitos já falaram, essa moleca aí quer mandar na obra, que às vezes você está querendo cuidar deles, mas eles não conseguiam enxergar desta maneira. Então, no início, eu tive um pouco de resistência, mas hoje em dia é mais tranquilo. Sofreu algum tipo de preconceito? Sentiu isso? Preconceito, sim, por ser mulher, sim. Porque muita gente fala assim, tinha que ser um homem, você acha que essa mulher vai aguentar falar com 300, como eles falam lá, com 300 peão? Você acha que ela vai aguentar? Uma curiosidade, curiosidade minha, pessoal. Quando você foi no primeiro dia nessa obra, tinha banheiro feminino? No campo? Não. Não tem. Como é que foi? Correndo para o escritório. Não tem. É uma das coisas que até hoje é meio deficiente. É meio deficiente, por mais que hoje a gente tenha engenheiras, às vezes operadoras de máquinas, pedreiras, tem vários, muitas mulheres agora que trabalham na construção civil, mas ainda assim não é visto desta maneira, infelizmente. Então não tinha banheiro, né? Não tinha banheiro. Não tinha vestiário feminino para você se trocar, porque a obra você se suja. Legal. Se troca, toma banho. Tinha que esperar todo mundo ir embora ou ser a primeira, né? E não deixar ninguém entrar. Não, é complicado. Depois eles começaram a fazer, porque, querendo ou não, construção civil é um local totalmente... é sujo, é barro. Você pega uma chuva, como é que você depois pega o trem, pega o metrô lotado, todo sujo de barro? Você precisa se cuidar, se trocar. Depois que foi começar a ver, mas no início não tinha, não. Esse banheiro feminino não tinha. Legal. Mais alguma dúvida? É que eu fecho o meu microfone para ouvir vocês e esqueço. Sandra, você agora, por favor, conta para a gente aí como é que foi o acolhimento e o preconceito, se existiu. Olha, foi difícil, né? Eu cheguei numa empresa 70% masculina, eu tinha um operacional grande masculino, uma empresa do ramo de coleta de lixo, e aí, como é que chega uma mulher lá? Então, todo mundo começou a assustar, e aí eu falei, não, a gente precisa organizar. E quando eu cheguei lá, no ano anterior, a empresa tinha pegado fogo, tinha queimado tudo, então teve que começar do zero, a começar totalmente a implantação, e o pessoal, assim, eles tinham muita resistência comigo, né? Tinha um preconceito muito grande, exatamente isso que a Tabata falou, como é que essa mulher vem mandar em mim, como é que é isso? O lugar de mulher é em casa, é no tanque, e eu falava, não, vou para cima. Quanto ao preconceito, eu sinto isso até hoje, é muito triste quando uma empresa vem com a proposta de pretensão salarial, porque elas querem pagar mais para os homens do que para nós, e nós que somos mulheres, infelizmente, nós ainda temos que provar todos os dias
que somos capazes e muitas vezes melhores. Então, ainda sofremos isso, mas eu não me incomodo. Eu vou lá e mostro, né, o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim. E assim, hoje, por exemplo, eu tive um problema na empresa de algo que eu não ia liberar. A encarregada me ligou, não, preciso que você libere. Eu falei, olha, faz o seguinte, libera você. Você vai liberar? Eu não vou. Ah, ok. E aí não vou fazer e pronto. E aí o pessoal começa a entender. Não, com a Sandra. E aí eu começo a mostrar a norma. Porque aí eu vou mandando e-mail, falo o que diz a norma, é assim, é assim. E aí o pessoal vai recuando, porque eles sabem que eu não vou abaixar a cabeça. E se eu tiver que perder o emprego, eu vou perder o emprego, mas a cabeça eu não vou abaixar. Então, eu vou fazer da melhor maneira possível e eu tenho a honra de falar que eu nunca tive um óbito, e se Deus quiser, vai continuar assim. Mas não é fácil, a gente sofre muito preconceito mesmo. Imagina a Tabata na construção civil, que é muito mais difícil ainda, né? O público dela é mais complicado ainda, e ela é uma jovem muito bonita, muito menina, então eu sei que não é fácil, não. A gente passa mesmo por isso, sofremos essa discriminação todos os dias. Você vai numa empresa, você tem filho pequeno, eles querem saber coisas da sua vida pessoal para entender se não vai atrapalhar o seu dia a dia na empresa. Então, é bem complicado. Mas isso não me assusta, não. Eu sou brasileira, não desisto nunca, desafio não me assusta, eu caio para dentro. É isso aí. Ô, Angelita, você, por favor. Como consultora à distância. E aí, tive muito preconceito, porque eu passei por indústrias que eram só homens. Inclusive, na onde eu atuo hoje, a maioria é homem. Eu lembro que quando eu fui lá como estagiária, me falaram assim, uma menina, ela não vai saber fazer nada. E até a pessoa que me falava isso, hoje ele não está mais entre nós, mas depois ele me agradeceu muito pelo meu trabalho, pelo empenho que eu tive. Mas eu acredito, sim, que nós temos desafios todos os dias. Principalmente, eu atuo no ramo gráfico, mas eu tenho muita prestação de serviço, integração com prestadores de serviço, e quando eles percebem que é uma mulher, eles torcem o nariz. Eles ficam assim, eu até brinco com eles, técnico de segurança chato, sendo mulher piorou, sendo Angelita pior ainda. Né? Então, eu falo assim para eles que depender de mim, vai ter que seguir a risca. Se não quiser parar o serviço, tem que cumprir com o que determinam as normas. E o maior amigo do trabalhador é o técnico de segurança, principalmente sendo mulher, porque é a pessoa que vai pegar no colo e dar a orientação certa. Muitas vezes a gente chega a ser até psicólogo dentro da empresa, parte de relacionamento amoroso, eles vêm, perguntam algumas coisas, e a gente acaba dando um conselho por ser mulher. Então, eu acredito ainda que há o preconceito, né, quando a pessoa não te conhece, ainda tem muito aquela primeira impressão, depois a gente consegue conquistar o nosso espaço. Fizeram uma pergunta aqui falando, Dena, eu gostaria de saber se vocês sofreram assédio quando começaram na profissão ou ainda sofrem. Se sofreram, o que fizeram? Assédio. Eu nunca fui assediada, sempre fui respeitada, como disse, sofri preconceitos, algumas vezes sofro, mas assédio não, assédio de forma alguma. Inclusive, sempre trabalhei com homens. A empresa anterior, a última que eu trabalhei antes da que eu estou hoje, eu trabalhava muito tempo com os homens, com os meninos, passavam boa parte do dia na operação com eles, mas sempre fui muito respeitada. Sempre, assim, nesse sentido, nunca tive do que reclamar. Contou mais o profissional do que o gênero em si, né? Sim, sempre. Fala... Uma coisa que eu observava neles, que aliás, hoje ainda eu observo, quando eu estou perto, eles tomam cuidado até no linguajar. Eles procuram nem falar palavrão perto de mim. Então, eu sempre tive isso, então não posso dizer que tive assédio, nenhuma vez. Beleza. Angelita, conta para nós.
Eu acredito que eu nunca tive problemas, porque, como eu falei, eu vim da área militar, então eu sempre me impus. Na verdade, eu acho que eu sou mais menino do que eles. Né? Eu costumo brincar bastante para que eles pensem. Eu fui criado com 5 irmãos, então eu falo para eles assim: olha, eu sou menino igual vocês. Aí brinco, até falando, Angelita, como assim? Eu falo, não, peraí, não é nada disso. Eu nunca tive problema, não. O respeito é, como a nossa amiga falou, é mútuo. Eles percebem, né? Eles até se privam de falar algumas coisas, porque fala assim: ah, ela é menina. Aí depois você fala para eles: não, tranquilo, nós estamos aqui como profissionais. Técnico de segurança não tem sexo. A gente é profissional. Beleza, obrigada. Tabata, você? Já. Fazia na escola. Não, então. Assédio, aqueles mais grosseiros, não. Mas, querendo ou não, na construção civil sempre tem um engraçadinho ou outro. Mas isso eu percebo, eu contato que isso mudou com o tempo. Principalmente porque, desde a integração, como eu que dou a integração, eu já tento tocar na questão deles, falando assim: imagina se fosse sua filha. A gente tem mulheres que trabalham aqui na obra, e essas mulheres também têm parentes que deixam em casa, que não querem que elas sofram assédio na rua, e muito menos no trabalho. Então, eu peço a vocês que respeitem como se fosse sua filha, sua irmã, sua mãe, entre outras coisas. Sempre tem um ou outro engraçadinho que solta uma piada, ou elogia, formas de elogios, que a gente vê que tá... Mas só que eu só tenho essa cara de boba, mas eu sou brava. Só tenho a cara de boba. Para quem não conhece é muito, viu? Para quem não conhece é muito, eu posso falar. Eu sou muito brava. E eu só tenho um caso, tipo, que foi um pouco... Não foi assédio, mas o rapaz até ficou meio sem graça. Que não foi nem... Ele chegou... Oi, gata. Eu falei, como é? Aí ele, gata, eu falei, eu tenho nome, meu nome é Tabata. Ah, mas se você quiser me chamar assim, é daqui pro departamento pessoal. Você escolhe. Não, desculpa, dona... Daí virou dona Tabata. Desculpa, dona Tabata. Eu falei, ó, eu te respeito, você me respeita. Da mesma maneira como você quer respeito para você, eu não vou falar palavrão, não vou gritar, não vou me exceder contigo. Espero também que você não faça comigo. Não, desculpa, e morreu o assunto. Beleza. Nesse tipo, mas graças a Deus hoje em dia eu vejo assim na construção civil que teve uma mudança de ação, de tudo. Eles chegam até me defender, se algum outro falar, eles defendem, porque a gente acaba virando família. Eu falo com eles que a gente é família, eu convivo mais com eles às vezes do que até aqui em casa. Eu falo, vocês são família, tanto igual ela comentou, que eles vêm desabafar, falar, meu filho nasceu, meu netinho nasceu, nossa, minha mãe não está bem. E acaba tendo essa interação, então hoje em dia eles respeitam muito mais, porque estão muito mais conscientes. Isso era mais antigamente, acredito que mudou muito o cenário hoje na construção civil, não sei nas demais áreas, mas eles estão respeitando mais até também sendo mulher. Não, beleza, aproveitando você mesmo, você percebe alguma diferença com relação a salário? Apesar da gente ter, e aí eu falo em nome do Sintesp, um sindicato que representa a categoria, que luta, batalha para conseguir numa convenção coletiva um reajuste, uma equiparação salarial, alguma coisa que venha, pelo menos, fazer com que a gente não perca um pouco daquilo que a gente perdeu no ano anterior. Como é que vocês veem? Apesar de ter o piso, a gente sabe que muitas empresas não pagam o piso, muitas empresas não recebem aquilo que são assinados nas convenções coletivas. Você, Tabata, que é da construção civil, como você vê com relação a salário? Você já, de alguma forma ou em algum momento, você já teve que dizer, não, vou aceitar o salário mais baixo porque eu preciso trabalhar, ou qualquer outra coisa que você não aceitou o piso, não foi obrigada a aceitar o piso que não era o oficial da categoria? O salário que não era o piso da categoria, desculpa. Sim.
nesse primeiro emprego que eu falei para vocês, inclusive o primeiro e o segundo, quando a gente está iniciando, a gente, né, aceita para ganhar experiência e tudo. Eu me lembro que eu entrei numa obra, eu entrei com cargo como auxiliar técnico, auxiliar administrativo técnico, era menos que o auxiliar administrativo ganhava, por incrível que pareça, mas na hora de assinar os documentos, o carimbo era técnica, na hora de rodar a obra era técnica, na hora de dar a integração, na hora de fazer tudo, era como técnica. E era exorbitante, assim, a diferença de salário, jogando, assim, para mais de R$ 1.500 e R$ 2.000, assim, a diferença. Na época, eu estava ganhando salário mínimo. Para o piso do técnico de segurança, eu aceitei para ganhar experiência e tal, porque, querendo ou não, muitas vagas hoje em dia de segurança do trabalho exigem experiência. Sim. Falar, precisa de 2, 3, 5 anos de experiência. E até para ganhar essa experiência, eu aceitei. E tinha uma pessoa também fazendo a mesma coisa que eu, ganhava o piso, mas era do sexo masculino. Legal. Beleza. Fale, Angelita. Não, eu posso dizer que nessa parte eu estou tranquila, né? Não teve diferença quando eu entrei na área. Aliás, eu acho que eu ganho mais do que o técnico anterior. Mas também foi pelo mostrar o meu desempenho, porque eu fui consultora dessa empresa. Então, até a empresa reconheceu que seria importante eu ser a técnica lá. Mas eu já tive entrevistas que tinha diferença em relação ao salário, porque depois tinha alguns amigos que a gente trocou um network e eles falaram um salário e para mim falaram outro. Eu tenho experiência assim, mas não como aceitar o emprego. Legal. Sandra? Como eu comecei, né, o meu primeiro trabalho na segurança, eu já entrei com a remuneração do piso, então eu nunca aceitei trabalhar menos que o piso. Mesmo em situação de desemprego, se me oferecessem menos que o piso, eu falava, faço qualquer outra coisa. E, olha, vou trabalhar na feira, como já fui, e se precisar vou de novo, mas menos que o piso eu não aceitei. Até porque, na minha opinião, porque nós temos um sindicato muito bom, que briga muito pela nossa categoria, que nos dá apoio. A partir do momento que eu tenho experiência, que eu conheço o meu trabalho e eu aceito menos que o piso, eu estou desvalorizando todo o trabalho do meu sindicato. Não adianta todo mundo ir lá, guerrear, pedir, falar, mostrar a nossa realidade, quando eu me coloco a aceitar uma situação dessa. Então, eu não trabalho por meio piso. Legal, eu trabalho na segurança do trabalho. Vou fazer outra coisa. Sim. Seu Sebastião Ferreira da Silva está fazendo uma pergunta que é bastante interessante, no sentido que eu vejo também ele questionando a nossa capacidade, o nosso potencial. Vou jogar mais uma pimenta, e essa é fogueira. Ele quer saber se nós já fizemos treinamento de combate a incêndio, se nós já formamos brigadas de incêndio, se nós já fomos lá na frente da turma passar pela casinha da fumaça, ir lá no Maracanã, aquele fogo todo, aquele vento e labareda e tudo. Ele quer saber como é que foi para vocês passar por esse processo. Fala aí, Sandra. Fazer o treinamento de combate a incêndio, para mim, é normal, todo ano eu faço. E comandar e montar a brigada é algo do meu dia a dia. Agora, por exemplo, eu estou na formação da minha brigada, eu nunca tive um sinistro verdadeiro, nunca tive nem princípio, nem nada, mas simulado eu já fiz, e até por vir da enfermagem, então eu colocava a vítima com ketchup, simulando machucado, com a perna enfaixada, com a perna dobrada, fazia algumas coisas nesse sentido. E quando eu tinha resistência do gerente falar que não ia descer, eu subi e falava, o senhor vai descer sim, o senhor vai descer porque o senhor vai respeitar o meu trabalho. Enfim, eu falava, depois eu vejo o que vai ser feito, mas hoje
vai ser cumprido. Então, eu sempre fui para cima. Eu sou briguenta, né? Então, eu vou para cima e aí deu tudo sempre muito certo. Bom, pelo jeito, nós somos 4 anjinhos aqui, né? De jeito. Tabata, diz você aí, como é que foi sua experiência? Se você chegou aí e tal. Sim, inclusive dou esse treinamento recentemente, até estava pegando aqui no celular fácil, montei a minha equipe de brigada, dou treinamento desde NR35, brigada, CIPA, NR33, dou esses treinamentos. É uma área que eu gosto muito, treinamento, além, acho que se eu mudasse da questão da construção civil, eu ia para treinamentos. E é tranquilo, porque querendo ou não, faz parte do nosso dia a dia, né? E é igual a Sandra falou, também sou briguenta, Sandra, sou bem brava, e a gente vai para cima, quer fazer, e eu acho um momento muito legal, porque os funcionários gostam bastante quando tem CIPA, quando tem brigada, quando tem alguns treinamentos mais dinâmicos, que você consegue colocar eles no campo, é bem legal. Você já teve algum sinistro, alguma situação de emergência que você teve que atuar com a brigada? Bem pequena. Eu tive, na verdade, eu trabalho na obra, lá tem aquelas estufas que você esquenta a marmita, sabe? Aí um funcionário deixou a marmita com sacola. E aquela estufa começou a pegar fogo. Aí, bem no momento, graças a Deus, eu tinha 2 brigadistas lá, foram lá, pegaram o extintor correto, apagou o foco do incêndio, né, que era o princípio de incêndio, e foi tudo tranquilo. Elita, por favor, você. O Bombeira Civil atua. Esse final de semana mesmo eu fiz um treinamento simulado com minha equipe de brigada, que eles mais falam para mim, eu gosto que faz o treinamento mais próximo da realidade. Então eu treino bastante, eu acho que treinar é muito importante. Se a gente não treina, a gente erra, a gente tem que ser como uma equipe aí de automobilismo, né? Todos têm que trabalhar da mesma forma, todos têm que saber o que fazer em momento. Então eu costumo fazer simulado bastante também, para que as pessoas realmente entendam a necessidade e a importância. Porque um sinistro, treinamento é uma coisa, um sinistro real é outra. Em relação aos sinistros, eu já tive alguns. Eu tive uma pessoa que tomou um choque elétrico, teve um arco voltaico aí numa cabine primária. A gente teve várias situações, mas graças a Deus o rapaz está bem. Eu tive um rapaz também que teve um princípio de infarte. Graças a Deus ele nos procurou de imediato, porque é a orientação que eu passo para todos, e o mesmo também está bem, graças a Deus. E legal. Um abraço para todos os meus brigadistas aí. Legal. Pessoal, vocês estão vendo que a gente não tem aqui aquela florzinha delicada, bonitinha, a Amélia, que era mulher de verdade, que ficava em casa, lavando, passando, cozinhando para o marido. O povo aqui, bombeira civil, enfermagem, a Tabata com a experiência de mais de 10 anos da construção civil, abrindo aí, fazendo treinamento de NR33, eu ainda não fiz o meu, NR35 e etc. Quer dizer, que é só um leve apanhado do que a gente tem de mulheres técnicas de segurança do trabalho aqui no estado de São Paulo. Isso me deixa muito feliz e muito contente, porque a gente não é mais aquela florzinha delicada, como eu falei, que não pode ser questionada no sentido de que elas têm que ser a bonitinha do serviço, a bonitinha do escritório. A gente está aqui para comprar briga, porque a gente sabe o valor que a gente tem, a importância que tem nosso trabalho. Eu falo isso porque, apesar de não exercer, já aposentada, eu passei 20 e poucos anos na área de segurança do trabalho, atuando, carregando piano. Eu me solidarizo com as técnicas, por isso também meu envolvimento com o sindicato, porque a gente que é mulher, a gente já enfrenta tantas outras dificuldades, e se dispor a se dar para, como eu sempre falei, né? A gente está cuidando da vida do outro, porque o outro não sabe a importância da vida dele para ele.
e para a família dele. E a gente se dispõe a isso, é coisa de mulher mesmo, é mãe, é fraternal, é carinhoso, é aquilo que a gente tem dentro da gente que é insubstituível, que só a gente que sabe que é. E depois que o bichinho vem, como diz o Marcos, do Sintesp, o presidente, é DNA prevencionista, então o bichinho vem, a gente fica doente, não tem jeito, né? Vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, tá? Dentro da tua experiência de segurança do trabalho, dentro da sua carreira aí, conta pra gente uma história de sucesso, que com certeza todas vocês têm. Só um adendo aqui para lembrar, as meninas falaram que elas tiveram a grata, foi abençoado, eu coloco aqui Deus na história, foi abençoado por Deus vocês não terem óbito na vida de vocês. Eu, no meu 4º ano de trabalho, tive 2 óbitos no mesmo dia, um por trajeto, um por descarga elétrica. Então, eu sei como isso é difícil, principalmente para a gente, a tratativa que a gente tem que dar para isso é complicado. Então, esse foi um marco na minha vida, que fez com que eu olhasse com muito mais responsabilidade aquilo que eu estava fazendo. Foram falhas humanas, infelizmente. Uma pessoa do trajeto dormiu no volante do carro e caiu no precipício da rodovia dos Tamoios, e o outro, lá em Vicente de Carvalho, por causa de o fio que liga a luminária da iluminação pública, ele estava sem vedação, né? Ele estava sem isolamento, sem a fita isolante, suado, porque lá é quente, ele resvalou, no que ele resvalou, ele caiu e não tinha amarrado o cinto, porque era muito baixo, não precisava, e um traumatismo craniano, UTI 3 dias e veio a óbito. Jovem, recém-casado, então eu tenho essa marca na minha vida profissional, e espero que vocês continuem trabalhando e não tendo com vocês essa marca, porque é uma lição e uma experiência que não é fácil. Mas vamos falar de coisa boa. Conta aí uma história de sucesso para nós. Vamos começar pela Angelita. Vai lá, Angelita. Então, uma história de sucesso, eu acho que foi realmente os funcionários aderirem mais à prevenção. Hoje, na área que eu atuo, na empresa, muitas vezes, eles mesmos me procuram. Alguém pede para fazer algo não conforme e eles dão um jeitinho, vão lá e falam, isso aqui está errado. Então, acho que a conscientização, acho que ela vem aumentando cada dia mais. E uma outra item de sucesso foi o afastamento dos acidentes de trabalho. Nessa empresa onde eu atuo, em 2012, a gente tinha até 16 acidentes por ano. Hoje, até o presente momento, nenhum. O ano passado, nós tivemos um que eu posso considerar como não acidente, porque o rapaz só teve uma luxação no pescoço. Então, em um ano, teve apenas um acidente de lesões leves. Eu acho que é um grande avanço até para o técnico de segurança saber que, mesmo ele estando ou não estando, as pessoas estão conscientes em relação aos perigos e riscos existentes nas atividades. Legal. Sandra? Eu tenho 2, assim, que mexem muito comigo. A primeira foi na primeira empresa que eu trabalhava, a gente tinha um absenteísmo muito alto, e lá eu tinha uma alta rotatividade, e também tinha a questão do uso de álcool e drogas no horário de trabalho. E aí nós criamos um programa, apresentei para o gerente, ele super abraçou, e eu comecei a ministrar essa palestra com esse programa para os colaboradores, e quem quisesse poderia me procurar para aderir, e ele ia ter a garantia de que não ia ser desligado da empresa. Então, eu tive 4 pessoas que foram me procurar, eles foram tratados. Um deles depois veio me falar que ele estava com a família totalmente destruída, que o lar dele estava destruído, e através desse programa e através desse tratamento, ele conseguiu não só restaurar a vida dele, mas também a da família dele. E aí eu tentei me segurar e não teve jeito não. Comecei a chorar na frente dele, ele me abraçou. Isso marcou a minha vida, a minha história. Isso mexe muito comigo. E tivemos uma outra situação
quando eu precisei ir no aeroporto ali de Cumbica, tinha um serviço, né, na prestadora que eu trabalhava para fazer, e já estava lá há muito tempo, e aí quando eu cheguei, comecei a me paramentar para subir, que era a altura, o cara ficou olhando assim, o cara da Gol, e falou assim, uma mulher? Eu falei, sim, uma mulher. E aí quando eu fui lá, vi como é que estava, liberei o serviço, ele falou, estou há 2 anos esperando, precisou vir uma mulher aqui para resolver. Então, foi muito legal escutar isso. E aí, no mesmo ano, nós ganhamos. Eu trabalhava numa empresa que ela estava em mais de 70 países, e nós ganhamos o prêmio CEO, Segurança do Trabalho. O Brasil foi o país que menos teve acidentes na segurança do trabalho, que mais teve treinamentos. Então, foi muito legal. Isso é algo que eu vou levar para sempre. Muito legal, é gostoso, né? Muito. Deixa a gente... E aí, Tabata, conta para nós. Eu tive nesse longo período algumas experiências bem legais, assim, que, como eu falei, a gente se torna como se fosse família, né, da onde a gente trabalha. Tem tantos relacionados à segurança do trabalho quanto a pessoal, no sentido de segurança do trabalho. Por exemplo, nessa atual obra, graças a Deus, a gente conseguiu fazer uma conscientização muito grande, conseguiu, referente à saúde. Muitos que tinham preconceito, por exemplo, com câncer de próstata, hoje em dia não tem mais, inclusive foram fazer exames, graças a Deus, tirar essa coisa da cabeça. A questão da conscientização também, eles estão muito mais conscientes. Mas eu tive vários casos, assim, que é mais ser humano. Teve um caso em uma obra que, graças a esse olhar, que eu falo de mulher, de ter, querendo ou não, esse carinho por eles, eu consegui impedir uma pessoa de cometer um suicídio dentro da obra. Ele não estava muito bem, mas homens já não são de falar. Ainda mais numa obra. Se você é um homem e fala que não está bem dentro da obra, o outro vai te zoar, e é isso. Entre eles mesmo, eles não dão espaço. E graças a esse olhar, consegui conversar com ele, consegui conversar com a equipe também, que não estava ajudando, estava mais zoando ele, colocando mais para baixo do que ajudando, que é uma coisa que eu sempre falo. Se você tem a oportunidade de falar, edifica a pessoa e não coloca para baixo. Tenta. Então, graças a Deus, consegui nesse ponto. E eu não sei, eu não cheguei a falar, eu também sou formada em pedagogia. Infelizmente, o índice de analfabetismo na construção civil é grande. Eu consegui fazer algumas pessoas aprender a ler e escrever, tirando um tempinho ali. Então, são coisas especiais, mas que eu gosto muito, assim, que você vê ajuda. Dele falar assim, nossa, eu estou conseguindo assinar meu nome. Gente, isso é gratificante demais. Com certeza, que legal. Assim é mais fácil até para ele ler as ordens de serviço, participar melhor nos treinamentos, que a pessoa não tem a dimensão de quanto vai essa pequena atitude. E não é uma pequena atitude, é uma atitude que transformou com certeza a vida dessa família também, como a Sandra transformou. Porque o analfabeto... É muito legal, eles reagindo, tipo assim, como se fosse eu falo muito assim na obra, eu e tem uma grande amiga minha que trabalha na questão ela é enfermeira do trabalho, a gente chama nossos meninos, independente, tem uns que eu falo assim, eu chego, oi meninos, ele fala, mas eu tenho 60 anos, eu falei, mas você é meu menino ainda, aí esse jeitinho de cuidar deles, e teve um que falou assim, nossa, eu consegui ler o cartaz, que tinha um cartaz lá de prevenção mesmo, falar, utiliza o cinto de segurança, eu consegui ler, e ele chorou de felicidade que ele conseguiu ler, isso é demais, e eu vejo que, pelo menos na obra onde eu trabalho, quando a equipe é boa, a equipe colabora, tudo flui, e hoje em dia eu vejo que tem pessoas também que sentam com outros funcionários, mesmo não sendo da área da segurança, por exemplo, sendo administrativo, senta com alguns colaboradores para tentar ensinar eles a ler e escrever, porque vê a modificação que faz isso na vida deles, até para eles entenderem mais também, ter mais consciência. Com certeza, muda, né, o olhar. Beleza. Ó, tá aparecendo perguntas, tá?
E aqui o pessoal já está perguntando sobre normas, qual é a opinião de vocês, alteração, terceirização, a mudança do DNR1. Tem um rapaz, o William Alves, ele já colocou 2 perguntas aí, mas a pergunta é tão extensa que eu não consigo ler para poder passar para vocês. Então, mas a gente vai responder. Com relação à NR1, vocês estão aí por dentro que ela vai ser alterada, vai ser implantada a partir de agosto, e fala do PGR e do GRO. Como vocês estão vendo isso? Vocês já estão entrosadas? Vocês já pararam para pesquisar sobre o assunto? Já estudaram? Não, eu ainda estou esperando. Aqui já vendendo meu peixe. O Sintesp tem um curso de NR1, PGR e GRO online. Quem quiser EAD, entra lá no www.sintesp.cursos e veja esse curso. É baratinho e muito bom. O instrutor, é gente da maior qualidade. Então, diz aí vocês. Vamos começar pela Sandra. Eu já andei lendo alguma coisa, né, sobre o PGRO. Não estou, assim, situada totalmente sobre isso, mas já quero estar me atualizando. Quero até dar uma dica aqui, que todos os cursos que eu tenho no meu currículo é pelo Sintesp, e todas as vezes que eu vou entregar o meu currículo é portas abertas, tá? Então, fiz curso pelo Sintesp, só faço no Sintesp, e já vou fazer esse também. Eu gosto muito. A Mir sempre me viu lá, que agora com a pandemia a gente não pode estar indo, mas eu sempre fiz cursos lá e sempre foi muito legal, porque sempre com pessoal muito gabaritado. E aí o que acontece? A gente faz os cursos lá, depois o professor acaba passando o telefone dele, cria grupo, e quando a gente tem alguma dificuldade, entra em contato. Então, eu preciso já estar me atualizando sobre isso. Como eu mudei de emprego por conta da pandemia, esse começo de ano eu precisei interagir um pouco mais com a empresa, entender mais, eu mudei de ramo, né? O ramo que eu estou trabalhando, e não consegui fazer essa parte, mas já quero estar agora cuidando disso. Angelita. Falou do PGR e o GRO. Fiz um curso, estou com um curso do Sintesp, tem que dar uma estudada, né? A gente ficou ocupado, tá multinacional e com certificações de ISO, que nós temos a certificação da 45.000, e ela já trata dos aspectos, perigos e riscos, onde que já entra o GRO. E aí é só moldar relacionado a máquinas e equipamentos, né? Mas é bacana, eu acho que é uma ferramenta excepcional que vem entrando. A NR1, ela dita novas regras, né? Embora, como eu falei, eu venho de certificação de ISOs, e aí já determina, através da ISO, ela já determina os itens da NR1. Então, a integração, algumas coisas a gente já tem por prática, né? E mesmo sendo consultor, além de técnico de segurança em indústria, eu aplico desde do conceito da 45.000 a OSAS 18 para empresa de pequeno porte até para uma grande porte, então eu levo todas da mesma forma, né? Acho que a importância da segurança dela deve ser igual para qualquer segmento, porte de empresa, ou grau de risco. Beleza. Tabata, você. Já estou, assim, um pouco inteirada do assunto, até porque a gente tem bastante terceiros na obra, né? A gente contrata bastante prestador de serviço, e alguns também já estão se atualizando, perguntando se já troca o PPRA pelo PGRO, e a minha empresa também, por questões e-social, LTCAT, já começou a conversar passar para a gente um pouco. Mas também a questão do curso, eu vou fazer no Sintesp, vou me inteirar mais, porque, querendo ou não, cada atualização que tem, a gente tem que estar aí, e querendo ou não, estão querendo mudar as NRs todas de tudo quanto é forma, né? Se fosse possível por eles, eles extinguiam a segurança do trabalho, mas se Deus quiser, a nossa classe vai permanecer aí.
mas já estou dentro um pouco, sim, sobre como que é o documento. Já passaram um pouco para a gente por cima, mas é somente por cima mesmo. Eu não estou muito a fundo, não, com essas mudanças. Meninas, não se preocupem com isso, porque essa que vos fala ainda também não fez o curso que está... Eu também tenho o curso para fazer, estou lá no sindicato e não consigo fazer o curso por causa de outras coisas, tá? Então, a gente está no mesmo caminho. Mas temos até julho, né? Se possível antes, junho a gente faz o curso, julho a gente esquematiza, agosto entra a legislação, a gente já está com tudo em cima. Então, mas tem o curso aí para quem quiser, por favor, a gente autoriza, a gente gostaria da participação. Então, me perguntando também, e aqui é o seu Sebastião Ferreira, sobre a terceirização e a alteração da NR4. O que vocês estão achando? O que vocês já ouviram, não ouviram? Tem opinião a respeito? A ideia é terceirizar o SESMIT, quer dizer, como a Tabata se referenciou, isso a gente fala desde 1900 e século passado, a ideia dos grandes empresários é acabar com a segurança do trabalho, porque para eles segurança do trabalho não é investimento. Eles não conseguem ver o retorno. E aí eu abro aspas para dizer que isso é uma falha da própria escola, tá? Nós, quando estávamos estudando, ninguém virou para a gente e disse, olha, vá lá na empresa, na hora que você for questionar que você quer substituir um equipamento ou você quer implantar um sistema de trabalho, faça isso, mostra dessa forma, faça a relação de custo-benefício, crie lá procedimentos que vão mostrar qual é a possibilidade positiva, qual é a possibilidade, disso dar certo, qual é a possibilidade disso dar errado. A gente não foi ensinado a fazer isso. Como a gente fala, a gente não tem educação de segurança desde a infância, diferente dos outros países, a gente não tem isso. A gente ainda brinca com fósforo, deixa a criança perto de fogão, aquelas maluquices que mulher sabe. Mas a ideia de acabar, né, terceirizar com a segurança do trabalho. Os sindicatos têm uma posição, saiu um documento, inclusive está lá no site, um documento posicionando, né, a postura do sindicato com relação a isso, mas independente de vocês estarem lendo, não estarem lendo, estarem envolvidas ou não estarem envolvidas, comentários no grupo, WhatsApp, Facebook, o que seja, qual é a opinião e como é que está essa perspectiva com relação a vocês? Sandra? Eu acho que isso é uma proposta inviável, desrespeitosa. Quando eu estudei, eu trabalhei, eu luto para me dedicar para a segurança do trabalho na empresa que atuo, e aí vem com uma proposta de terceirização do SESMIT, por quê? O patrão, a empresa, ela precisa avaliar lá anos atrás, quando não existia segurança do trabalho, como é hoje, essa parte que as meninas colocaram, tanto a Angelita quanto a Tabata, isso é fato, que nós não estamos lá atuando só como segurança de trabalho, mas muitas vezes como pai, como mãe, como irmãos. Eu já tive colaborador de me ligar 1h da manhã chorando porque ele estava com problema e precisava falar. E quantas vezes nós fazemos isso, não só eu, como todos os meus amigos, de entender por que aquele cara produzia 100 todos os dias, agora ele só produz 50, e aí você descobrir que o cara está com problema, e ir lá ajudar, e aí vem uma proposta ridícula dessa, querendo diminuir a nossa classe, desvalorizar algo que nós estamos caminhando a passos de formiga, porque, como você mesmo falou, o Brasil não tem cultura de segurança do trabalho. Haja visto que recentemente eu vi o pai com uma criancinha no volante numa rodovia, não estou falando dentro da cidade, que eu já sou super contra dentro da cidade. Agora, você imagina dentro de uma rodovia, e aí vem com uma proposta dessa de terceirização de algo que, quando nós estamos lá atuando, nós já temos
total dificuldade. Quantas vezes nós chegamos lá na operação, lá no serviço, e pegamos coisas erradas, e precisamos consertar, e precisamos orientar, e temos que trazer aquela pessoa para conversar, trazer ela para o nosso lado, explicar para ela que nós somos os melhores amigos dela, porque quando o colaborador se acidenta, o maior prejudicado é ele, e eu sempre deixo isso bem claro, e aí vem com uma proposta dessa, por quê? Porque, como sempre, no Brasil, tudo termina em pizza, querem fazer com que o nosso trabalho também termine em pizza, e nós não vamos nos calar, não vamos aceitar isso. Isso é inadmissível, é uma falta de respeito, foi a coisa mais esdrúxula que eu escutei, e eu não vou me calar. É isso. Desculpa. Beleza. Angelita, posição tem? Acho que ela foi a fazer alguma coisa, vou liberar o microfone e se desconectou. Enquanto isso, Tabata, diz para a gente aí, como você está nessa posição. Eu concordo totalmente com a Sandra, totalmente esdrúxulo, totalmente inviável, vendo a atuação da gente no campo. Eu acho que realmente é desvalorizar a área, a gente estuda tanto, a gente... quantas e quantas vezes eu falo isso, porque é do técnico, pega o celular, pesquisa, vai, vê, muda, o tempo todo, querendo ou não, eu falo que é igual a área de TI, toda hora se atualizando, para tentar fazer o melhor para o funcionário, porque querendo ou não, a gente lida com vidas, e cada uma é uma diferente. Às vezes você está naquele segmento, vem alguma coisa diferente também para a sua rotina, e você terceirizando o SESMIT, você tira esse contato direto, porque, beleza, eu como técnica vou ser retirada da minha empresa, aí vou para uma empresa que vai precisar, vou terceirizar para 10 obras, aí eu vou ter que olhar essas 10 obras, sendo que eu tinha esse olhar para essa obra, para esses funcionários, esse contato direto, que querendo ou não, o técnico de segurança ele tem que ter esse contato direto com o funcionário, é o canal direto de prevenção, de conversar, de como diz a Sandra, de ser amigo, de estar junto ali. Aí, como é que eu vou sair dessa obra, vou para trabalhar numa terceira, que vou pegar 5, 6 obras, porque está terceirizando, eu não vai ter mais aquele contato direto técnico, aquele cuidado, aquele zelo, visitar a obra, estar ali sempre. Eu acho totalmente inviável, haja vista que até quando a gente está lá, é coisa demais, bastante coisa. Imagine você trabalhando com várias para tentar... Eu acho totalmente inviável. Não dá, vendo pelo menos o cenário da construção civil, é impossível. Você pode até dizer também, Sandra, que eu acredito que na sua área aí não dá para você simplesmente sair, terceirizar e depois, porque querendo ou não, eles vão querer diminuir a quantidade de técnicos para aumentar a quantidade de serviço, né? Já queriam diminuir o salário, agora vão querer... Tabata, em vez de trabalhar só na obra X, vai pegar A, B, C, D, E, F, G, aí fica 20 minutos em uma, 20 minutos na outra. Isso, para mim, não é serviço prevencionista. Para mim, não é. Só um adendo, sem contar, e a Tabata vai poder falar isso, a Angelita também, quando você está numa empresa, enfim, você cria uma aproximação com a sua equipe, você faz todo o trabalho de conscientização. Olha o trabalho que essa menina falou de alfabetizar as pessoas. Eu me arrepiei inteirinha aqui, eu me segurei para não chorar. Porque uma pessoa não saber ler, não saber escrever, gente, isso é muito sério. E aí ir lá com todo amor, com todo carinho, ensinar. A pessoa, olha, eu consegui ler esse cartaz aqui sobre prevenção. E aí você tem todo aquele cuidado com a sua equipe, porque você passa a conhecer a sua equipe muito. Hoje, na empresa que eu trabalho, eu já chamo todo mundo pelo nome, eu já conheço as pessoas. E aí você vai 10 vezes, você vai para 10 empresas, como aqui o amigo está falando, acaba a empatia. Como é que eu vou ter tempo para me dedicar para as pessoas, das quais eu passo ali, assino um papel e vou embora. E aí eu passo a ser um número, e não mais uma pessoa. E eu também passo a olhar como números, e não mais como pessoas. Não, isso é esdrúxulo. Aí você começa a olhar como se fosse o dono da empresa, olhar como números, né?
Que eu falo, uma coisa que eu sempre falo para todos os colaboradores, o melhor amigo, a pessoa que pode ter certeza que mais quer bem a ele na empresa é o técnico de segurança. É o único que vai estar do seu lado, vai lutar por você, por incrível que pareça, não se resume somente à questão da prevenção. Se eles estão com qualquer outro problema na empresa, o técnico de segurança toma a frente, vai lá e ajuda. Estou com um problema, desde, sei lá, uma hora extra até um problema de saúde. O técnico de segurança toma a frente e ajuda. Tanto é que eu falo que de tudo lá na obra, além de eu ser auxiliar, eu ajudo todo mundo, eu também sou central de reclamações, porque qualquer problema que acontece na obra, o técnico de segurança, a técnica está aqui, né? E... Pode falar. Se tiverem problemas com a interjornada, quem é que eles vão procurar? É a gente. É a gente. E como você falou, Sandra, eu conheço lá pelo nome. Inclusive, a gente acaba criando empatia, criando laços. Eu sempre falo, tem uns que é mais, outros que é menos, mas você acaba criando laços, que você convive diariamente ali com eles. É complicado. Eu acho totalmente... Para mim, não é... Você falar assim que você terceiriza, você fazer um PPRA... Beleza, a pessoa vai lá, faz a medição, ok. Agora, a atuação de um técnico de segurança do trabalho no campo, na fábrica, onde quer que ele esteja, você precisa desse convívio até também para você conseguir conscientizar. Porque você vai chegar lá, falar 20 minutos, vai embora, eles não vão te dar a mínima. Agora, se você tem um trabalho de conscientização com eles, sempre trabalhando junto, vendo onde eles estão errando, tentando ensinar, que querendo ou não, o técnico ensina, né? Ensina a fazer o certo, a cuidar da própria saúde, o porquê que é importante, aquele lado mais psicológico, né? Mas eu acredito que, sinceramente, terceirizar o maior lesado vai ser os colaboradores, além do técnico, né? Porque, querendo ou não, eles têm um aliado ali. Igual a gente fala que o Sintesp é nosso aliado do técnico de segurança, o técnico de segurança é o aliado deles na obra. Com certeza. Angelita, você? NR4, terceirização. Então, eu vejo da seguinte forma. A gente já tem uma deficiência aí por terceirizar a documentação. Muitas vezes vem consultorias que vêm na empresa, a gente tem que ficar retificando os documentos que eles fizeram, porque eles não conhecem o chão de fábrica ou a obra, como as meninas falaram aí. E a gente vai perder também esse contato direto com o trabalhador, porque a partir do momento que a gente está com frequência na área de fabricação, estando lá à disposição do trabalhador, e o trabalhador entendendo, como a Tabata e a Sandra falou, que nós somos a pessoa que se mais preocupa com eles dentro da empresa, eles vão perder muito. O empresário, eu acho que não está pensando na evolução de que quando a gente tem um ambiente seguro e as pessoas conscientes, se produz mais. Quando a pessoa trabalha num ambiente que ela não está em boas condições de segurança e de saúde, ela vai produzir menos. Então, acho que, de vez avançar, estão regredindo. Nós, técnicos de segurança, também, com certeza, vamos ser prejudicados, porque, como as meninas falaram, a gente vai ter que estar em vários lugares e não vamos ter esse feeling, ou essa empatia pelo trabalhador de conhecer cada um pelo seu nome. Muitas vezes até acontece comigo no trabalho, quando alguém fala o apelido, porque geralmente entre os peões, eles se conhecem por apelidos. Quando eu falo o nome, ele fala, mas quem que é? Fulano. Ah, mas você sabe o nome e o apelido? Fala, convivência. E aí você não vai ter essa disponibilidade de estar no chão de fábrica observando realmente os comportamentos inseguros, desvios de comportamento dentro das atividades que venham causar acidente. Automaticamente também os acidentes vão aumentar. Eu acho que é uma sacada de forma que não é estratégica para o empresário. Ele está só pensando, talvez, em ganhos, e ele vai perder muito mais. Que legal. Meninas, já passamos 1 hora conversando. Olha que bacana, que gostoso. Para mim está sendo uma maravilha. Espero que para vocês também, porque está muito gostoso. Então, tem aí o limite do horário, a gente vai ter que
daqui a pouquinho encerrar, mas eu quero uma coisinha de vocês. Com tudo isso que a gente está vivendo, pandemia, estamos aí no século XXI, já fazendo viagem para Marte, vendo como é o solo de Marte, ao mesmo tempo vendo gente morrendo de malária, de cólera e etc. Como é que a gente está nesse mundo todo aí? E qual é o olhar de esperança que você tem, não só para as mulheres, por causa de hoje, mas para os nossos colegas, independente de gênero, aquele que está achando que está desempregado, que não vai conseguir nada, aquele que está começando na carreira, e aquele que está estudando, vai terminar, está na expectativa, e diz aí para a gente, de uma forma mais sucinta, qual é a sua ideia, o que você vê de esperança, de perspectiva, o que você tem de uma mensagem positiva para deixar para a nossa galera aí. Vamos, Angelita, começa por você, por favor. Primeiramente, eu acho que confiança em Deus, né? Isso que está faltando, acho que na humanidade em si, por isso que nós estamos vivendo nesses tempos, que as pessoas estão esquecendo dos princípios mais importantes, que é temor a Deus e o respeito ao ser humano. E eu acredito que nós, como firmes brasileiros aí, nós devemos ter esperanças. E nós devemos sempre sonhar que a gente almeja, sempre com Deus na frente, a gente consegue. E todos os dias pensar aí em relação à pandemia, como você falou no início, que eu te perguntei, você não me falou o segredo, eu vou te falar o segredo. Tem uma síntese aí de 3 M's. Máscara, mãos limpas sempre e manter o distanciamento. Isso vai fazer com que o coronavírus ou vírus se extingue e a gente consiga viver um normal diferente. Beleza, obrigado, Angelita, obrigado por dispor desse tempo. Vamos lá, Tabata, você agora, por favor. Como a Angelita falou, primeiramente Deus, né? Eu acredito que, eu não sei da fé de cada um, mas acredito que sem Ele nada somos e também nada conseguimos. E o que eu falo de esperança no sentido de que tudo é cíclico. Por mais que hoje não esteja favorável, não esteja bem, é igual uma tempestade, uma hora ela vai passar. Não há mal que dure para sempre. Assim também como não há bem que dure para sempre, infelizmente, uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está aqui, uma hora a gente está aqui, e isso é para todo mundo. O que a gente pede é para ter fé e esperança que o melhor vai vir. Infelizmente, a gente não está numa época muito boa, questão da pandemia, a área da construção foi um dos serviços essenciais que não parou, são muito guerreiros, inclusive, se tiver mais alguém da construção civil, quero parabenizar, porque são guerreiros, é trem lotado, é ônibus lotado, é saindo de casa, é sol, é chuva, tá lá, parabenizo todo mundo da construção civil, e esperar que as coisas vão melhorar, porque uma hora a chuva passa, o sol aparece novamente, e Deus está aí para dar força para a gente. É isso mesmo. Sandra? Eu concordo com tudo que as minhas amigas falaram. Eu quero comentar rapidamente com vocês que no meio da pandemia, o ano passado, assim, bem no auge, onde ninguém podia sair de casa, eu fui desligada. Foi um choque para mim, eu não esperava. E aí eu, claro, pus a mão na cabeça, falei, e agora? E agora, né? E aí eu comecei a procurar emprego. E como é que procura emprego se você não pode nem sair de casa? Mas Deus maravilhoso, Deus é fiel, e eu fui chamada por 4 empresas na mesma semana, e eu tinha feito um propósito com Deus, que a primeira que me chamasse para entregar os documentos é que eu ia trabalhar, é onde eu estou hoje. Então, nesse momento, a gente precisa se reinventar. No meio da pandemia, eu fiquei desempregada, eu comecei a fazer pão de prato para vender, e não dava conta de fazer, né? E aí fui para cima e tal, fui me virando, voltei para o mercado de trabalho,
não faço home office, vou para a empresa todo dia, estou muito feliz com o meu trabalho. É o que a Angelita falou, máscara, distanciamento, higienização de mãos, e poder estar lá até para acolher os colaboradores que também estão com medo, porque todo mundo está numa situação muito delicada, mas eu concordo em número, gênero e grau com a Tabata, vai passar, vai melhorar, depois da tempestade vem a bonança, por mais que hoje a gente esteja chorando, mas amanhã a gente vai sorrir, a gente vai se alegrar, Deus é muito bom, e Ele continua olhando por todos nós, o sol nasceu para todos, ainda que esteja um pouquinho cinzento, mas vai passar, e dias melhores virão, eu creio nisso. Com certeza. Gente, nós estamos aqui fazendo praticamente o encerramento. Eu quero, de coração, agradecer essas 3 grandes mulheres. São pessoas que, ao longo da minha vida, eu as conheci, e conheci em função do sindicato. São pessoas que, com cada uma delas, eu tive uma experiência positiva e me marcaram, por isso estão aqui. Não só elas, tem outras, mas essas daqui eu tenho um carinho diferente, especial, elas sabem por quê, são parceiras amigas, estão aí na luta muito tempo, ajudando a gente a enfrentar essa barra, lutando também por uma bandeira que a gente tem, que é o sindicato, que é uma casa que trabalha para que a gente não tenha só a possibilidade de falar sobre essas dificuldades no dia de hoje, mas é uma entidade, uma instituição que está abrindo os braços, como sempre esteve, abrindo as portas para receber todo o profissional de segurança do trabalho, todo técnico de segurança é bem-vindo, é importante a participação dele na nossa entidade, nem que seja para dizer, isso daqui não está legal, a crítica faz crescer e a gente precisa dela. Para fechar com chave de ouro e dizer que hoje, Dia Internacional da Mulher, nós, batalhadoras, nós, mulheres, mães, irmãs, filhas, tias, primas, nós somos mulheres que, acima de tudo, independente de quem a gente crê, independente do Ser Supremo que esteja lá em cima, que cada um tem no seu coração, independente do seu trabalho, da sua luta, da sua vida, nós somos consideradas guerreiras, fortes e poderosas. Isso a gente não precisa falar. A gente já faz isso todo dia no nosso ambiente de trabalho e na nossa casa. Parabéns a todas vocês. O Sintesp de coração agradece a quem participou, a quem nos viu e nos ouviu, e eu agradeço a vocês por essa disponibilidade e por esse tempo. Muito obrigada a todas, meninas, de coração, obrigado. Até uma próxima, gente. A gente vai estar se falando. Sintesp na cabeça, gente.